Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Jesus, estamos abrindo mais um trabalho. Que o Senhor Deus, todo poder, toda honra e toda glória é para Deus. Só a Ele que nós merecemos falar a palavra de Deus e a verdade do Espírito Santo. Que abençoe, que ilumine, que dê força, sabedoria, grandeza, paz e alegria. Em nome de Jesus. Diga amém. Olha, estamos no 10º capítulo do livro de Crônicas. Crônicas. Já vamos 699 páginas. Bora ver quanto tem no Velho Testamento, que eu vejo ligeiro. O Velho Testamento é 1241. Menos 700. Hein? 1700? Sim. 500. Falta 500 páginas para terminar o livro do Velho Testamento. Quanto? 541. 541. Vamos lá. Você é bom de conta, né, irmão? Amor. Sabia. As contas de cabeça, né? Bora lá. Os filisteus lutaram contra Israel e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no Monte Gebiú. Quem eram os filisteus? Os filisteus lutaram contra Israel e os homens de Israel fugindo da presença dos filisteus caíram mortos no Monte Gebiú. Por que eles correram da presença dos filisteus? Simplesmente por uma coisa. Simplesmente por uma coisa. Os filisteus foram os homens que não foram preparados para a guerra. Foram os homens que foram preparados para adorar a Deus. E Deus ia deixar ficar assim? Nunca. E os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Maquinissua, filho de Saul. A batalha se intensificou contra Saul e os flecheiros o avistaram e eles foram feridos gravemente. Então Saul disse aos seus escudeiros: arranque as suas espadas, atravesse-me com ela, para que não venha esses incircuncisos zombar de mim. Quer dizer, vocês estão aqui. Se vocês estão na presença de Deus, não saiam. Não saiam. Vocês não brinquem. Deu medo da espada. E a espada de Deus fura. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Ele se matou. Saul não aguentou o arroxo.
É como muitos não aguentam o arroxo. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso. Não, desculpe. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreu Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Gente, por que Saul aconteceu isso? Por que aconteceu isso, povo de Deus, em Saul? Porque Saul desobedeceu a Deus. Porra! Deus disse a Saul: vai lá, mata os filisteus e rei tudo. O que foi que Saul foi fazer? Trazer o rei, que era amigo dele, e as ovelhas e o gado. Cabalé. É o que vai acontecer com qualquer um daqui que brincar com Deus, que receber uma bênção de Deus e ficar brincando. Ó, quando os homens de Israel que estavam no vale viram que o exército de Israel fugiu, que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e o habitaram nelas. Aí, veja, eu falei nisso também. Saul protegeu o filisteu, e os filisteus fugiram, deixaram Saul sozinho. Minha gente, a palavra de Deus não é brincadeira, não. Viu qual? Assista. Hoje eu mandei 60 vídeos. 60. Aí tá no TikTok. Mas ele não está gravando? Só o TikTok aí. Não está pro Saul não, Pedro? TikTok, Instagram. Aí depois vai pro ar. Depois não vai pro Colar? Vai. Ele assiste. Vou comprar um celular para botar só cada canal seu. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gileade, e despojaram-se os mortos, pegaram a cabeça de Saul, as suas armas, olha, pegaram a cabeça de Saul e suas armas, e vieram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas aos seus ídolos e aos povos. Para levar quem? Aos ídolos. Puseram as armas de Saul no templo de seus deuses, e a sua cabeça fingiram-se no templo de Dagon. Quando todos os moradores de Gileade enviaram tudo que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram e pegaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jebes. Depois sepultaram os ossos deles debaixo de uma arvoredo em Jebes e jejuaram 7 dias. Fizeram o quê? 7 dias. Mas o problema está aí, irmã. A desobediência de quem? Não é, Simone? De Saul, né? Ele desobedeceu a quem?
a Deus, não é, irmão cantor? É. Né, irmãzinha? A senhora que não conhece de nada da palavra. A senhora está vendo quem é Deus? Vocês estão vendo quem é Deus? Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor. Quer dizer, ele errou contra quem? Deus. Eita, Deus maravilhoso, chega a me arrepiar todo. Transgressão, quer dizer a palavra transgressão. Mentiu para Deus. Por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado. Também porque consultou uma média. Ele não acreditou em Deus. Ele foi consultar uma média. Certo? Aí vocês deixam de ouvir a palavra de um homem de Deus para ouvir os abestalhados que tem aí, né, pastores? Você vê. Não, a mão do Senhor que pôs isso e matou e transferiu o reinado a Davi, filho de José. A mão de quem? Que fez? De Deus. O senhor já tinha visto falar nisso, amigo? O senhor sabia que Deus matava? Assim? Fala a verdade. Sabia que Deus queria me matar. Não, eu estou perguntando. Você sabia que Deus matava? Não, sabia não. É verdade essa. Ninguém aqui sabe. Sabe, porque quando está para morrer, você está perto. Não, não é estar para morrer. Aqui não foi estar para morrer. Você tem que entender a pregação. Se eu estou dizendo a pessoa, quando está em perigo, você pega com Deus? Não, não tem que pegar com Deus, não. Aqui não tinha que se pegar mais com Deus, não. Porque a sentença dele já estava dada. Entende a palavra? Porque desobedeceu a Deus. Desobedeceu a Deus, meu compadre. Lascou-se, pode ser quem for. Desobedeceu ao Deus Todo-Poderoso, ao Altíssimo. Não tem Jesus, não tem Espírito Santo, não tem anjo, não tem ninguém que Deus respeite. Não tem ninguém. Não tem outros deuses, não tem ninguém. Deus é Deus, Deus é supremo. Não tem Maria, vai Maria, falar com Deus para ele parar? Vai, eu ouvi. Deus é Deus. Olha quando ele diz: Davi é ungido rei de todo Israel. Veja, para vocês que não entendem, que vai ficar difícil de vocês entenderem, Israel é Jacó. Deus brigou com Jacó de face a face e arrancou a perna de Jacó, a batata, num vale. Olha, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que várias pessoas viu Deus? Teve conversando com Deus, comeu com Deus. Para vocês é difícil. Está ouvindo, seu papagaio? Mas na palavra fala que Abraão deu carne a Deus quando Deus veio trazer a bênção de Abraão e de Sara. Comeu carne, comeu coalhada, comeu pão asa. Ele e 2 anjos. Aí para vocês é difícil, tá difícil? Ah, ninguém vê Deus. Moisés teve 40 dias no Monte Sinai com Deus. E Moisés via de um lado Deus dentro do fogo, segundo a Bíblia, e do outro lado as trevas.
É por isso que quando diz que Jesus entregou a chave do céu e do inferno, a quem? A Pedro. Está vendo, chefe? Aprenda. Saia das ilusões que vocês viviam antigamente, que era ilusão, né? Bora lá. Davi é ungido rei de Israel. Capítulo 11. Página 300, 700. Certinho agora. Completou 700. Só falta 541 páginas para terminar o Velho Testamento. Então todo Israel se reuniu com Davi em Edrom, dizendo: veja, somos do mesmo povo. Pai. Veja, e somos do mesmo povo que o Senhor. Por que ele disse isso? Porque são do povo das tribos, das 12 tribos, de Jacó, de Moisés. Aqui começou de uma família só, essa multidão todinha, de Jacó. Jacó veio de lá da terra dele com 70 pessoas. E dessas 70 pessoas se multiplicou milhões e milhões e milhões. E o rei no passado, quando Saul ainda era rei, era o Senhor que fazia saída e entrada de militares com Israel. Ó, veja, o Senhor que fazia saída e entrada de militares com Israel. Você acha que um cara como Lula vai escapar de Deus? Pela simples palavra que ele disse? Nunca, meu amigo. Quando ele disse, nem Deus empata dele sentar na presidência, na cadeira da presidência. Olha, doente, morto, acabado. O povo querendo comer ele de dentro e rasgar de pedaço. Olha o que Deus fez com quem? Com quem Deus fez isso? Com Saul, que era pessoa de Deus. Que eu acho que Saul não disse nada demais, eu acho. Porque ele quis guardar um amigo. Mas aquele amigo dele só deu ele a sorte. Também o Senhor, seu Deus, lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel, e será príncipe sobre o meu povo em Israel. Quem falou? Deus. Disse a quem? Disse a quem? A Davi. Olha, eu vou repetir, vocês entenderem. Veja, então todo Israel, seu rei, viu como que Davi era hebreu e dizia: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, o rei, nos passou quando Saul ainda era rei, e era o Senhor que fez saída e entrada dos militares com Israel. Também o Senhor, seu Deus, lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel, e será príncipe sobre o meu povo de Israel. Quem falou isso? Deus. Foi quando Jesus nasceu de José, de Maria, que os caras disseram: cadê esse rei? Ó, aqui é a palavra. Simão falou. Simão estava falando de Jesus. Que ele disse: cadê os generais? Ele é rei. Cadê o exército dele? Vamos lá. Assim todos os anciões de Israel foram falar com o rei hebreu. E Davi fez com que eles uma aliança de Edrom diante do Senhor. E ele ungiram Davi rei sobre Israel.
segundo a palavra do Senhor, por meio de Samuel. Samuel tinha profetizado que Davi ia ser o quê? Rei. Davi falava com Deus, Samuel falava com Deus. Profeta Samuel. Mas morreu, se matou, porque desobedeceu a Deus. Davi conquista Simeão. Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, que Jubus, porque ali estavam os jubizeus que moravam naquela terra. E os moradores de Jubizeus disseram a Davi: você não entrará aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é a cidade de Davi, porque Davi disse. Os primeiros a atacar os jubizeus serão os chefes e comandantes. Então Jubi, filho de Zequi, atacou em primeiro lugar. E foi feito chefe. Assim Davi morou na fortaleza, por isso ela foi chamada da cidade de Davi. E ela foi edificada, a cidade ao redor deste Milo, completando o circuito, e Joabe removou o resto da cidade, e Davi ia crescendo, poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Gente, para vocês é difícil vocês entenderem. É difícil. Porque dentro da vida de vocês, todo dia vocês nunca viram falar disso. Já? Já, é melhor dizer nunca. Porque eu tenho o tempo todinho que sou apóstolo. Eu já li isso aqui 30 vezes. E Deus está me mostrando a verdade agora, nessa Bíblia. É brincadeira isso? Os valentes de Davi. Ó, Deus não gosta de gente frouxa. Entrou um espírito aí agora. São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente o seu rei com todo Israel, para fazer rei segundo a palavra do Senhor, no que diz a respeito a esse povo. Gente, tenham respeito ao povo de Deus. Olha, eu sou uma bomba. Se o cara faltar respeito a mim, é melhor ele logo no cemitério e cavar o quê? A cova. Não é não? Com certeza. Todo povo consagrado a Deus, escolhido por conta de Deus. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobião, Arconita, principal dos 30, estes brandeu a sua aliança contra 300 homens e os matou de uma vez. Só fez depois dele Elisá, filho de Dado, Autó, que era um dos 3 valentes. Este estava com Davi em paz. Dormiam quando os filisteus se reuniram ali para a batalha, e havia ali uma plantação de cevada, e o povo fugiu dos filisteus e puseram-se no meio daquele terreno e defenderam, mataram
os filisteus, e o Senhor efetuou grandes livramentos. O Senhor não deixou os filisteus matar no meio da batalha. Ele foi para a guerra, mas Deus estava ali. É igual comigo. Deus está comigo. Eu me aperreio porque eu sou ser humano. Eu tenho carne, sou osso. Eu não sou espírito. Quando ele diz assim: 3 dos 30 chefes disseram descer a rocha para falar com Davi. Na caverna de Adulam. E o exército dos filisteus tinham acampado no vale dos Refim. Nessa é a pouca Davi estava na fortaleza. E guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: que me dirá beber água? Quem me derá de beber água do poço que está junto ao portão de Belém? Então, aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto ao portão de Belém. E levaram a Davi, e ele não quis beber, mas a derramou com libertação ao Senhor. E disse: libertação a quem? A Deus. Por que é que eu digo a vocês, bote uma taça d'água dentro de casa? Aí, bote uma taça d'água. Deixe lá, todo dia troque. E bote água boa. Longe de mim, o meu Deus, fez tal coisas, beber o meu sangue dos homens que lá foram colocado em risco a sua vida, pois arriscaram-se a sua vida a trouxeram. E assim não há que beba. São estas coisas que fizeram nos 3 valentes. Gente, quando furaram o peito de Jesus, saiu o quê? Água. Olha a resposta. Olha a resposta aqui. Você tem que entender a Bíblia. Água é santa. Água é santa. Também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 30. Este, empunhado a sua lança, atacou 300 homens e o matou. E tinha um nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 30. Os primeiros 3. Também Benia, filho de Joí, era homens valentes de Gabazil. Realizou grandes feitos e ele matou 2 heróis de Moabe. Desceu em uma cova e nela matou o leão. Será que o homem era bravo? Será se Deus está dentro da pessoa, a pessoa fica brava, compadre? Fica uma fera. Se o Espírito de Deus estiver dentro da pessoa, ele passa por cima de 100 e come de dentro. E não tem tico de medo. No tempo da neve, matou também um egípcio, homem de 2,20 metros de altura. Será que o rapaz era alto? E o egípcio
trazia na mão uma lança, como eixo de Tecilião, mas temia e atacou um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Beni, filho de Joanita, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi pôs sobre a sua guarda, e os heróis dos exércitos foram Asaú, irmão de Joabe, Elã, filho de Dode, de Belém, Somanita, Amarorita, eles, Pelonitas, era filho de Isaac, Tecunita, Abizazé, Amató, Tita, Assibicai, Azoantita, Eliai, Zaí, Moari, Netofelita, Elendita, filho de Abani, Metofatita, Itaí, filho de Rabai, de Jeabi, dos filhos de Benjamim, Beani, Primatira, Urai, do Ribeiro, Gazá, Abel, Abatita, Arnavi, Abuanita, Eliabi, Suanita, Beni, Ezá, Gedita, Jonatas, filho de Gerarita, Aí, filho de Zacá, Ararita, Eliafi, filho de Iefão, Nequeratita, Espolita, Ezon, Camilita, Manrita, filho de Jó, irmão de Matamita, filho de Agri, Zeliqui, Anonita, Moari, Berotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Joari, Irá e Irritada, Garibi e Triá, Urias, Ebeté, Zabati, filho. Gente, está terminando. Ali, Aidi, filho de Zaí, Robinita, chefe de Robinitá, com ele 30 Aná, filho de Manacá, Josafá, Mirati, Uzias, Esteiro, Tita, Zaná, Jeú, filho de Antão, Aroni, Gedião, filho de Siri, Joá, seu irmão, Tizestas, Eliseu, Mavatita, Jeribá, Josavi, filho de Elô, Itamar, Moabita, Eliá, obedece a Josil de Zabó. Diga amém. Amém. Aqui estamos no capítulo 12. O exército de Davi. Então, gente, vocês tiveram a oportunidade de ouvir e ver quem é Deus. Deus não tem respeito a ninguém. Essa palavra que o caba dizer, Deus me respeita, vai nessa. Vai e faz as coisas erradas. Faz. Mente, se prostitui, rouba. Mas não vê o que Deus faz com tu? Porque Saul era um homem de quem?
de Deus, né, Padre? O Padre conhece, já está lendo a Bíblia, Júnior conhece. Simão nem se fala. Quem era Saul? Mas ele fez o que Deus mandou? Não. Não. Aí vai para a faca, então. Se matou. E matou seus filhos. Mandado por Deus. Dirigida por Deus. Aí muita gente vem para aqui contando santidade, pega nas igrejinhas aí, pregando santidade, que Deus é bom. É, porra, não vai nessa. Vai! Não anda no caminho certo. Na graça de Deus, para tu ver a pancada que tu leva. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão dando para entender? Ou não estão dando para entender? Nós temos que andar no caminho de Deus. Nem para a direita, nem para a esquerda. Ó, seu irmão, como seu irmão está melhorando de vida. Ó, o irmão dele. Ó, o irmão Júnior, ó, o compadre. Ó, o irmão ali. Ó, eu. Eu só vivo aperreado, porque desde a minha vida eu só fui assim. Liso igual a bunda de anão. Ou de bebê. Mas tem um Deus. Quero ver o cara ser mais rico que eu. Eu quero ver, botar a mão na cabeça de Satanás e calar. Vai, fica calado aí, não conversa merda. Já que não tem jeito. Quem manda sou eu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Eu entrego o jejum na mão de Deus, na mão do Espírito de Deus. Mas eu já orei o Pai Nosso, já sei. E quem trouxe alguma oferta, coloque aqui. Quem não trouxe, não tem problema não. Eu tenho que fazer porque é os padrões da Bíblia.